Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje a gente recomeça os nossos trabalhos de desobsessão e a novidade é que junto com o estudo agora. E a gente vai estudar o livro Libertação, de André Luiz. E a gente vai se esforçar para que consigamos entender o que o André Luiz quer trazer para a gente através desse livro. Então, boa noite também para o pessoal que está em casa. Se quiserem deixar um copo com água para ir fluidificando enquanto acontece o estudo. E antes de iniciar, a gente vai pedir ajuda através da prece para que os amigos espirituais nos intuam, nos envolvam para o trabalho de desobsessão. É um trabalho delicado, sutil. Então, a gente pede para que vocês também se concentrem e, de braços e coração abertos, aceitem o que a espiritualidade vem tão carinhosamente trazer para a gente. Então vamos nos conectar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A gente vai iniciar o livro com o prefácio escrito por Emmanuel, Ante as Portas Livres. O Emmanuel traz nesse prefácio, que é emblemático
e muito bonito e gostoso de ler, um texto egípcio. Esse livro ele vai abordar realidades sutis, mas também realidades muito densas, muito semelhantes ao nosso mundo físico. Ele também está fazendo uma analogia do André Luiz com o personagem principal dessa lenda, que é o peixinho vermelho. Então, a lenda egípcia do peixinho vermelho começa assim. Existia um grande lago no centro de um formoso jardim. Esse lago era cheio de peixinhos de várias formas. Eram peixinhos gordos e preguiçosos, acostumados a uma vida cômoda, preguiçosa. Eles passavam o dia se alimentando de pequenas larvas e minhocas. Dentro desse lago haviam algumas locas, que são pequenas tocas, úmidas, e ali eles se refugiavam para se descansar ou se esconder do calor. Se puder desligar o celular. E havia também nesse lago um peixinho vermelho. Esse peixinho, ele era desprezado por todos. Ele não conseguia se alimentar direito. Ele não achava um lugar para descansar. Estava sempre buscando, correndo para lá e para cá, dentro desse lago, buscando alimento, buscando uma sombra. E então, talvez por isso ele era tão magro, né? Além de não se alimentar, ele corria para lá e para cá. E ele fazia isso tantas vezes durante o dia que ele resolveu fazer um inventário do lago. Então ele começou a descobrir cada buraco no lago, cada deformidade. E durante essa pesquisa, ele percebeu que a água do lago corria para uma grade. E ele foi atrás dessa correnteza e observou a grade. E a grade tinha umas frestas bem estreitas. E, olhando aquela grade, ele ficou pensativo. Será que, além da água, o que existe depois dessa grade? Será que vale a pena eu investigar? E ficou pensando na vida que ele levava nesse lago, de desprezo, de fome, de pouco descanso. E resolveu se aventurar. Então, ele, mesmo a fresta sendo estreita, ele passa por entre a fresta, deixando lá algumas escamas que o machucam, né, na hora que ele está passando, mas ele consegue passar. E ele cai num riacho. Desse riacho, ele vai para um rio. Chegando no rio, ele já tem uma boa surpresa. Ele começa a ver peixes diferentes do que ele conhecia, animais marítimos diferentes, e fica encantado com o que ele vê. Mas ele continua o percurso dele, ele segue o curso do riacho, do rio, e finalmente cai no oceano. No oceano, não, durante o rio, ele observa nas margens do rio uma vida nova, né? Folhagens, animais, pessoas, edifícios.
e fica encantado com tudo com que ele vê, que jamais imaginou que existia. Então, ele continua a caminhada e chega até o oceano. No oceano, aí ele viu que ele estava num outro planeta. Ele descobriu um mundo novo. Parece que ele estava chegando num outro universo. Então ele se encanta ainda mais com toda a diversidade de plantas, estrelas do mar, corais, algas, todo tipo de peixe. E ele vai nadando e se distrai. Por um momento, ele se distrai olhando aquela beleza toda. E, de repente, ele vê uma baleia, um cetáceo enorme, né, que é a baleia, e fica observando, encantado, a baleia. E ele não percebe que vai se aproximando dela. E quando ele se dá conta, ele é engolido pela baleia. Chegando dentro da baleia, ele fica super desesperado, chateado, e ele faz uma prece ao Deus dos peixes e pede fervorosamente que o ajudem a sair daquela situação. E como se a prece dele fosse ouvida, e foi, a baleia se engasga, começa a soluçar e, num grande soluço, vômito, ela solta, expele o peixe que volta para a correnteza. E essa correnteza leva o peixe para uma nova oportunidade, né? Porque se ela não tivesse vomitado ele estaria morto dentro dela. Então ele quer aproveitar essa nova oportunidade que ele está tendo. E conversando, fazendo amizade com outros peixes, eles vão dando dicas para ele de como dos perigos do oceano, mas também das belezas, das facilidades, e dos cuidados e das tentações que existem no oceano. E assim ele caminha com os outros peixes e vão buscar abrigo num castelo de coral. Todos eles ficam lá estudando. Os peixes, como ele, também gostam de estudar, observar. E passam os dias estudando. Num desses dias de estudo, um dos peixes fala que o oceano é o lugar mais seguro que eles têm para ficar. Porque nunca vai faltar alimento e a água nunca vai acabar. Ao contrário de pequenos lagos e de riachos, que, se vier uma estiagem grande, correm o risco de secar. E tudo que tiver de vida dentro desse lago ou riacho morrerá. Então, o peixinho vermelho fica pensativo. Poxa vida, eu estou tendo essa oportunidade aqui, descobri esse novo mundo, estou cheio de oportunidades. Será que não seria legal eu voltar lá no lago e contar essa boa nova para os meus amigos? Né? E é isso que ele faz. Ele faz o caminho de volta e para contar para os amigos que existe um novo mundo cheio de possibilidades e que seria muito bom se eles aprendessem nesse mundo novo, a viver nesse mundo novo. Então, ele vai, passa por todo o caminho que ele percorreu de ida, ele faz de volta. Atravessa a grade novamente e chega no lago. Chegou no lago todo feliz e empolgado, achando que tinham sentido a falta dele, né? Mas, lê do engano. Ele chega lá, ninguém nem percebeu que ele não
estava ali. Mesmo assim, ele fala, preciso contar uma novidade para vocês, vocês precisam saber, existe um outro mundo, existe uma nova vida, que não é só essa aqui. Isso aqui é muito pouco, né? Tem muito mais para a gente viver, para a gente aprender, para a gente conhecer. Aí os peixinhos nem davam bola para ele, estavam preocupados só em comer. Pegar as larvinhas que apareciam lá, e eles todos gordos, todos preguiçosos. Então ele decide falar com o rei dos peixes. Chega até o rei dos peixes e fala, conta tudo o que ele viveu, toda a experiência dele, desde a grade estreita que ele passou, até chegar ao oceano. Aí o peixe fala assim, nossa, eu não estou acreditando em nada do que você está falando, porque para mim só existe esse mundo aqui. Mas tudo bem, eu vou reunir o pessoal e você fala com eles. Se eles te ouvirem, quem quiser vai com você. E foi isso que ele fez, ele chamou todos os peixinhos, eles se reuniram e o peixinho vermelho contou toda a história dele. Né, todo empolgado, todo feliz. E todos ouviam, abrindo a boca, já imaginando que tinha que nadar, demorar para chegar. Né? Aí ele fala assim, só que tudo isso que vocês vão receber tem um preço. Vocês vão ter que emagrecer primeiro para passar pela fresta. Vão ter que estudar para conhecer os perigos, as tentações e, enfim, viver uma vida plena. Aí eles falaram assim, nossa, de onde você tirou isso? Não existe outro mundo. Isso tudo que você está falando é bobagem, a gente não acredita em nada disso. Aí o rei dos peixes falou assim, me mostra essa grade. Aí ele leva o rei do peixe até a grade, aí ele olha assim e fala assim, olha aqui minha barbatana, nem minha barbatana vai passar nessa fresta. Você está louco, você está biruta, pode ir embora, vai viver sua vida, faz o que você quiser, deixa a gente em paz, vivendo no nosso mundo perfeito, que esse é o nosso mundo perfeito. Aí o peixinho decepcionado, até com ele mesmo, porque ele foi tão cheio de vontade, né, contar essa história, ele resolve voltar. Aí ele volta para o oceano, volta para o castelo de coral e reencontra os amigos. E lá eles continuam os estudos, as observações. E passado algum tempo, ele fica sabendo que aconteceu a grande estiagem e que muitos lagos secaram e muitos peixes morreram. E entre eles estavam os seus amigos. E essa é a lenda egípcia do peixinho vermelho, cheia de, nas entrelinhas, muita coisa rica que o Emmanuel quis mostrar para a gente. E que a Milena vai falar um pouquinho agora para a gente. Boa noite. Antes da Milena começar a fala, agora fica clara nessa nova roupagem do nosso estudo a importância da leitura. Esse é o 6º livro da obra de André Luiz. Né? Nós estamos estudando desde o 1º. Então fica o convite para que todos façam a leitura, né? Para ficar mais fácil a interpretação do que essa riqueza de material quer nos trazer. Né? Então, por favor, acompanhando o tratamento, que aqui não é só estudo, é o tratamento de desobsessão, não é só pedir que a espiritualidade afaste os maus espíritos, mas sim que oriente e encaminhe, é importante que a gente dê brecha ao aprofundamento do estudo. Boa noite.
como a Bianca informou, né, a lenda do peixinho vermelho, quando Emmanuel traz no prefácio, na introdução, ele quer fazer uma referência à caminhada de transformação do André Luiz. Então, nós estamos estudando os livros, como a Yara disse, estamos no 6º livro. Mas eu queria que, agora, cada um se detivesse na reflexão de que peixe nós estamos representando na nossa vida. Os peixes que estamos ainda muito presos à gula, e não é só a gula de alimentos, né? A gula material, né? A necessidade por tantas posses, mas também os ciúmes, o apego, a vaidade, o capricho, o egoísmo, porque também são formas de materialidade, porque nós estamos tão presos às nossas próprias dores, sofrimentos, acreditando que as nossas verdades são as únicas existentes, que muitas vezes nós ficamos como os peixes que estavam lá, né, presos à gula e à preguiça, vivendo num jardim muito belo, num lago com ladrilhos azuis. Não direi que confortavelmente, porque a gente confunde o conhecido com o confortável. Ou será que nós já estamos como peixinho vermelho, desconfortáveis, né? E o peixinho vermelho, será que ele teria ido para o oceano se ele também tivesse espaço para ficar nos buraquinhos, no descanso, se tivesse larvas disponíveis? Ou será que muitas vezes é a vida cooperando com a gente e nos colocando em situações que nós julgamos desconfortáveis para nos impulsionar à mudança? Será que nós temos sido peixinhos vermelhos na vida de alguém? Então, eu queria que a gente pudesse, juntos, refletir a respeito disso. Tá? Então, lá em Nosso Lar, né, André Luiz, para quem tem acompanhado os estudos, vale sempre a pena a releitura, porque cada vez que a gente lê, a gente vê por um novo ângulo. Então, André Luiz vivia uma vida, né? Ele era médico, ele tinha uma profissão de destaque, uma profissão que, por si só, né, já é um status, convenhamos, muito embora tenha a missão, uma das mais belas, mas muitas vezes, na materialidade, a gente confunde e busca o próprio conforto, os nossos interesses individuais, em prol do coletivo, porque nos desconectamos com a grande verdade da vida, que existe uma vida muito maior do que a qual é o lago a qual nós nos limitamos. E aí André Luiz, católico não praticante, contribuía com dízimo, sentia-se realizador das suas obrigações, tinha família. Então, achava que estava levando uma vida muito satisfatória. De vez em quando, atendia alguém gratuitamente. Dava uma receita. Até que, inesperadamente, pela sífilis, ele desencarna. Só que ele acreditava que ia desencarnar e teria o seu lugar no céu, né? O paraíso garantido milagrosamente. Não é assim que muitas vezes nós acreditamos? Que a gente já faz a nossa parte. Ah, faço muito. Nossa, estou até cansado. Olho para o meio, ninguém está fazendo nada. E a gente vai se sentindo credor da vida. E muitas vezes, nesse lugar de credores da vida, ficamos amargurados, nos isolamos da convivência, saímos das leis divinas, ao invés, porque a lei de sociedade é uma lei divina, porque é justamente nesse esforço colaborativo onde nós nos vemos em espelhos
que nós temos oportunidade de aprimorar e modificar aquilo que muitas vezes a gente não enxerga na gente, é nesse confronto interno, né? Das pedras. Até o nosso mentor aqui da casa falou sobre a ostra. O quanto é um esforço próprio da ostra produzir a pérola. A gente abre e vê a pérola linda, pronta. Mas a gente não sabe o esforço que teve que ter. Então, quando se depara no plano espiritual, ele descortina uma vida que até então ele não imaginava. Só que muitos peixinhos vermelhos passaram na vida de André Luiz quando encarnado. Quantos peixinhos vermelhos nos chegam? Nós temos a grande referência que é Jesus Cristo, que veio e nos deixou um modelo, o maior modelo moral. É que nem um mapa. Né? Jesus veio e deixou um mapa, o Evangelho. Só que, vamos pensar juntos, a gente abre o mapa, vamos pensar que a gente quer ir para o Mato Grosso do Sul. Só de olhar o mapa a gente chega no Mato Grosso? Chega, gente. O que a gente precisa fazer? Traçar a rota da viagem, não é assim? Só que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa caminhar. Tem os percursos da viagem, não tem? Para a gente chegar lá, que nem nós vamos a Minas agora, caravana. É uma preparação, é uma viagem espiritual. E para chegar lá, a gente tem todo um trabalho. A gente entra no ônibus, são 8 horas, mais ou menos, né? Chega lá, então assim, Jesus deixa o mapa, mas muitas vezes a gente fica acomodado achando que Jesus vai vir até nós nos salvar. Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador se a gente trilhar o caminho e o mapa que ele deixou. Porque quem nos aguarda é Jesus. Não somos nós que temos que aguardar Jesus. Jesus já veio. Jesus tem cooperado incansavelmente, é o governador do planeta Terra, é o nosso comandante. Jamais esse barco afundará. Jesus é o oceano que nunca seca, é a nossa segurança, é o nosso destino. Existe um GPS interno, né? Está no livro dos Espíritos, está no Evangelho. Todos nós estamos sendo chamados ao caminho de volta, a parábola dos 2 irmãos, o filho pródigo. Mas a gente precisa fazer o caminho. Então, André Luiz, teve muitos peixinhos. Tem Jesus, né? Quantos apóstolos foram peixinhos? Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes. Só que às vezes a gente fica só não, né? Com tantas figuras, e às vezes parece que elas são muito distantes. Ah, não, mas eles já nasceram perfeitos. E aí a gente justifica também. Ah, mas eu não sou Jesus. Eu não sou Pedro, eu não sou Paulo, eu não sou Maria de Nazaré. Eles já eram espíritos iluminados, sim. Mas qual é a trajetória deles para se iluminarem? Por que essa fantasia que a gente tem de alimentar a nossa própria preguiça, de que nós não podemos ou não devemos fazer a nossa própria transformação moral? Só que muitas vezes nós temos peixinhos que é o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa vizinha, que está dizendo, olha, esse energético que você está tomando todo dia, isso faz um mal para a saúde. Aí você fala, até parece, besteira, só toma um por dia. Olha, esse cigarro ainda vai te matar. Essa pessoa não sabe nem o que eu passo. Se ela vivesse 1% do que eu vivo, ela também fumaria. Olha, esse jogo do tigrinho é um perigo. Você está querendo ganhar dinheiro fácil, não existe esse tipo de facilidade. Ah, sabe nem o que fala, eu estou ganhando aqui, ó. Coloquei 50, já ganhei 1.000. Ainda não começou a perder. É só uma cervejinha, é só final de semana. É só um copinho de vinho todo dia, imagina.
Imagina que eu sou alcoólatra. Jamais. Eu comprei essa roupa porque não dá. Muito cansada, preciso gastar. E a gente vai justificando. Então, quantos peixinhos vermelhos batem à nossa porta todos os dias, nos convidando à mudança e à transformação, e a gente dá gargalhada. A gente ri, achando que a nossa verdade é a única. Não só ri, como muitas vezes a gente exclui a pessoa. A gente nem quer mais ela na nossa vida, ela é uma chata. Ai, que pessoa chata. Nossa, fica pegando no meu pé. Em vez de ser a pessoa que me apoia nos meus momentos de dificuldade, está aí falando para mim que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, né, lá em nosso lar, André Luiz tem que se deparar, né, com a surpresa, com a perplexidade, com a dúvida. São características, né, de todos nós aprendizes que ainda não passamos pela lição. Mas a gente precisa passar pelo caminho até para ter bagagem moral, para inspirar o outro, porque a gente não pode apenas dizer o que o outro tem que fazer se a gente ainda não fez na nossa vida, que às vezes a gente é assim também, engraçado, né? A gente quer que o outro nos dê aquilo que nem a gente dá para a gente. A gente nem coopera com a gente nem é gentil com a gente não é amoroso, mas a gente quer que o outro seja. A gente não dedica tempo para cuidar da nossa saúde, mas a gente acha que é o governo que tem que cuidar da saúde. Mas a gente mesmo não cuida, né? E nosso lar fala de coisas assim basilares, da importância da água, da respiração, de buscar uma vida diminuindo esses... Não é que a gente não pode ter prazer, mas a gente modificar a carga emocional do prazer. Ao invés de tanta gula, de tantos excessos, de tantos estímulos sensoriais, que a gente lembre da vida maior, que isso daqui é uma escola, nós estamos aqui como aprendizes de passagem. E quanto mais a gente faz o sacrifício no sentido de sagrado ofício, de buscar, poxa, eu gosto muito, né, do açúcar, eu gosto muito do álcool, eu gosto muito, mas não me faz mais bem. Então eu vou buscar, não é reprimir, mas educar isso dentro de mim, para que eu possa viver uma vida mais regrada, e como eu disse, não na repressão, mas na educação. Já sabendo que a grande vida não é esta, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, uma grande oportunidade aqui na Terra. E quando a gente vai fazendo isso, quando a gente chega lá, a gente tem uma outra preparação, já não é uma surpresa. A gente não pode dizer, não, ai meu Deus, não sabia. Não, a gente sabia, a gente minimamente se preparou. Então a gente já começa a não dar tanta dimensão para aquilo que é muito pequenininho. A gente começa a entender que as adversidades, os obstáculos não são para nos punir. Deus jamais nos pune. Se alguma dor nos chega, é porque, de alguma forma, ela é necessária para a nossa própria modificação e transformação. Jamais punição. Desculpa interromper. Você nos lembra, então, a chegada de André Luiz no nosso lar. É a chegada do peixinho vermelho no oceano. Chega lá, ele tem um período de estranhamento, até de revolta. Né? Ele não aceita a condição dele. Ele precisa se adaptar, somos nós. Mas Emmanuel traz essa fábula, essa lenda do peixinho dourado egípcio, quer dizer, mais de 3, 4 mil anos, para lembrar que naquele momento, no ano de 1949, que foi o ano que foi lançado esse livro, a Federação Espírita, alguns peixinhos gordinhos dentro da Federação Espírita, alguns preguiçosos, resistentes à mudança, estavam desconfiando da mediunidade do Chico. Se essas histórias que André Luiz estava trazendo eram verdadeiras ou não.
Então ele não estava só falando para o público em geral, estava falando para o espírita, né? E você muito bem colocou para a gente, né, sobre o mapa. Não adianta ficar olhando o mapa, tem que vivenciá-lo. E esse é um apelo para que a gente não entre na fascinação. É ao achar que sabemos sem saber. Quando nós estudamos tudo isso que está sendo apresentado hoje, nós criamos uma resistência à obsessão. Os espíritos que nos levam ao erro, não é só porque temos maldade no coração. Às vezes não temos maldade, mas temos pequenas vilezas, pequenas deturpações do interesse. Então, como é importante a gente também tomar cuidado para não ficar na preguiça. Preguiça de pensar sobre o novo, preguiça de renovar, preguiça de enfrentar. Não é preguiça de trabalho. Tem gente que trabalha o dia inteiro, soa o dia inteiro, mas tem preguiça de mudar o estilo de vida, o sentido da vida. Obrigada. E o que se marca muito também no livro Nosso Lar é que os que não cooperam não recebem cooperação. E vamos entender bem, não é só cooperar com o outro. A primeira cooperação começa com a gente mesmo. Não há como chegar ajuda na nossa vida se nós não estivermos dispostos a sermos ajudados, a fazermos a nossa parte. Quando André Luiz está ali no umbral, já existia uma equipe ali disposta a auxiliá-lo por muito tempo. Mas ele não conseguia enxergar, porque a vibração, lembra, existe uma lei universal que é da vibração. É como ondas de rádio, não tem como a gente ouvir a 95.1 e a gente sintonizar na 102. Não tem. Então, se a gente quiser sintonizar ao amor, nós temos que nos elevar. A gente não tem que ficar esperando que a vida nos atenda. Somos nós que temos que elevar a nossa vibração. E não há segurança maior. Às vezes a gente fica querendo um monte de recursos, né? Ah, eu preciso disso aqui para me proteger. Nada pode nos proteger mais do que a vibração do amor, que é contrária à do medo. Lembremos disso. Enquanto nós estivermos vibrando no medo, nós estamos distantes da lei do amor. Então, a primeira cooperação é com a gente mesmo. Nós temos cooperado com a gente? O quanto nós temos olhado realmente para os nossos conflitos internos, para os nossos dramas. Mas não é olhar para nos colocar em papel de vítima. Porque André Luiz também passa por isso no livro Nosso Lar. Né? E ele é sempre alertado pela espiritualidade amiga em evitar falar de si mesmo. Ficar contando as próprias dores. Tem gente que assim, né, chega, tá tudo ruim, que luta, tá sempre reclamando, clamando de novo. Tá sempre lamentando. Está sempre falando das próprias dificuldades. Isso não é cooperar com si mesmo. Isso é, além, né, de alimentar as próprias dores, ainda contaminar o outro. É diferente de quando nós estamos em espaços seguros buscando realmente ajuda para nos melhorarmos numa terapia, né, num atendimento fraterno, como nós temos às quintas, buscando a ajuda sincera de um bom amigo. É diferente, tá? Vamos fazer o devido esclarecimento. Então, cooperar com a gente é realmente como fez o peixinho. Peraí. Isso aqui está desconfortável, esse lago. Eu não tenho larvas para comer, porque todos os outros peixes, muito vorazes, já comiam antes. Eu não tenho, né, nenhum lugar para descansar, porque já está tudo ocupado. E peixe, né, aí ele falou, bom, eu vou ter que, ao invés de eu ficar aqui reclamando, eu vou começar a perceber qual é o ambiente que eu vivo. Quantos ladrilhos tem? Tem ladrilho quebrado? Não tem? E começou a fazer esse inventário, como bem disse a Bianca. E foi aí que ele descobre a grade, por esforço próprio.
esforço próprio. E não há como passar pela grade, ainda que ele era magro, sem ter o custo de perder algumas escamas. Não tem como nós nos transformarmos moralmente se nós não desapegarmos do velho, daquilo que não serve mais. Não há como fazer remendo novo em roupa velha. Não dá, não dá. A gente tenta encontrar um caminho, justificar, mas não dá. É necessário, se nós queremos mudar, sacrificar algumas escamas que já não servem mais. Então, quantas vezes nós buscamos Deus através da dor? André Luiz, no umbral, lembra da oração, ali ele recebe a verdadeira ajuda, por isso que foi por meio da própria cooperação que os espíritos amigos, benfeitores ali puderam acolhê-lo e socorrê-lo. Poderia ter sido muito antes. Mas ele precisou, não é Deus que quis, porque também se aprende nos cursos que o umbral é um estado de espírito. A gente pode estar vivendo no umbral, aqui e agora. A Bianca está vivendo no paraíso e eu que estou ao lado dela vivendo no umbral. Muitas vezes o meu conteúdo mental é sempre negativo, sempre pessimista, sempre lamentando, sempre crítico. Sempre escasso, só olhando o que falta. E a Bianca, pelo contrário, agradecendo, abençoando, olhando infinitas possibilidades. E o livro começa, Nosso Lar, com essa frase: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Saiamos do lugar da espera. Saiamos da acomodação que espera o serviço aparecer para depois a gente se preparar. Não é o contrário. Primeiro nós nos preparamos, na certeza que Deus está ali, de braços abertos, sempre. Junto com muitos amigos espirituais, porque a gente só pensa nos obsessores, mas a gente esquece quantos amigos espirituais nós temos. Quantos peixinhos estão o tempo todo tentando dizer: esse caminho aqui não te serve mais, vem por esse, faz diferente, perdoa, solta, libera. Essa frase, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, ela também tem outras ramificações. Por exemplo, a gente costuma dizer assim: quando eu melhorar, quando isso se resolver. E, na verdade, é primeiro a atitude para depois as coisas se resolverem, para depois as coisas melhorarem. A gente espera primeiro o conforto, para depois vir a sequência. Olha quanto simbolismo essa história, porque ao perder as escamas, ele perde a proteção. Na psicologia a gente vai falar que a gente perde a proteção do ego. O ego, às vezes, se protege de forma errada, o eu, a nossa individualidade. A gente se protege com excesso de prepotência, com rigidez, querendo mandar em tudo, controle. A gente se protege sendo muito egoísta, muito orgulhoso, um esfriamento emocional. Então, é tomar cuidado com isso, porque a gente precisa se despir da roupa velha, os hábitos antigos. Então, para que a gente esteja pronto para servir, primeiro a gente tem que fazer uma faxina dentro da gente. Senão a gente não consegue servir. A gente vai achar que ao fazer a gente vai ter que receber algo em troca. Então aí não é servir, é negociar o serviço com Deus. Em Os Mensageiros, aprende-se muito que ninguém pode trair as leis divinas sem arcar com as consequências. Existe um grande sistema harmônico e perfeito no universo. Quando nós nos alinhamos e aceitamos as leis que existem, nós vivemos a grandeza, a abundância, acessamos toda essa luz que há disponível. Mas quando a gente quer, como disse a Yara, que a vida seja do nosso jeito, a nossa forma, no nosso tempo, controle, resistindo à vida, nós nos distanciamos das leis divinas e por isso sofremos. Ou seja, não é Deus que quer
que a gente sofra. Somos nós que escolhemos o caminho da dor e do distanciamento a Deus. E ali em Mensageiros, a gente fala o quanto que nós estamos diante da nossa própria consciência. Não existe um tribunal de Deus. Deus não julga nenhum de nós. É a nossa própria consciência que existe esse registro interno, divino, esse GPS interno, e somos nós que temos esse discernimento. Cada vez mais por meio do livre-arbítrio, que a gente vai desenvolvendo, né, e vai conquistando. Então, fala do esforço para iluminar o próprio raciocínio. André Luiz, né, o tempo todo, ele precisa de muito esforço. Esforço, né, para sair daquele lugar da raiva da mulher que tinha refeito a vida, lá no nosso lar. Entender, né, os processos da vida, que não existe acaso, que nada é coincidência, que não existe acaso, né? Que tudo tem uma grande teia orquestrada para a nossa evolução. A vida sempre coopera para o nosso bem. Sempre, sempre. O que está te acontecendo hoje coopera para o seu bem. Se você souber entender e fazer aquilo que a vida te pede que faça. E aí, ali ele continua, né, no aperfeiçoamento, em outro campo vibratório, que é no plano espiritual, mas tudo é vibração, né, gente? A gente vai aprendendo magnetismo, passe, a lei do progresso. Fala muito da amizade. O quanto é importante, né? Quantas vezes nós somos esse peixinho vermelho na vida de alguém? E que a gente não esmoereça, que a gente não desanime. Já pensou se os amigos espirituais ou se Jesus cansasse da gente? Talvez tivesse motivos, não teria? Quantas vezes a gente dá gargalhada, né, tira sarro, debocha, finge que não ouviu. Quantas vezes, como pai e mãe, a gente tem que falar 1000 vezes? Às vezes não fala assim, né? Às vezes eu penso, nossa, cara, já cansei de falar isso, nem vou falar mais. A nossa prepotência, né? E justamente as nossas amizades, André Luiz fala muito isso, Emmanuel também. A gente nunca sabe no caminho quando a gente vai tropeçar e quando a gente vai cair. Como é bom ter amigos no caminho. E que a gente não se demore onde a gente não puder amar. Fala muito da lei do trabalho, né? O tempo todo o livro é trabalho. É trabalho. Só que o trabalho, espiritualmente, a lei do trabalho não é só o remunerado. Estudar isso aqui contabiliza horas para a espiritualidade. Assistir uma boa palestra, a boa leitura, que, aliás, o seu Sérgio colocou ali, uma frase de um dos mentores da casa, a boa leitura se iguala ao pesticida, matando os parasitas em nossa mente. Então, a boa leitura é um excelente trabalho de desobsessão. Uma boa conversa, aquilo que a gente escuta, né? Mexer com as plantas, com os animais, enfim, quantas coisas boas e que são contabilizadas como trabalho. No Missionários da Luz, diz o seguinte: os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. A vida tem o próprio curso, né? Esse oceano que nunca seca. Quando a gente se permite fluir com esse fluxo,
a gente pode acessar como o peixinho vermelho incontáveis formas de vida. Ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve permanecer. Ou seja, gente, tudo aquilo que a gente reclama, que teve um pai, né, que muitas vezes foi ausente, uma mãe omissa, um filho que dá trabalho, um chefe que é intragável, um lado profissional que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles, às vezes é um relacionamento afetivo, às vezes é a saúde. Só que muitas vezes aquilo que a gente reclama, ali está a grande cura da nossa jornada. Ninguém vem para a Terra, né? Seja para a Terra, aqui a gente está falando do planeta Terra, né? André Luiz relata muito do plano espiritual. Mas ninguém vem para cá sem um planejamento. O que a gente vê muito, tem tantas histórias nesses livros do cotidiano, é nosso. Cada história a gente vai se reconhecendo. Por isso que os estudos são fundamentais. Às vezes você está vivendo ali uma experiência com um cliente, ou com seu filho, com o que quer que seja no dia a dia, você lembra do estudo. Aí você, opa, quer dar a outra face, né? Ao invés de você fazer de um jeito que você está sempre acostumado, deixa eu fazer de um outro jeito. Te vem o conhecimento. E nada adianta conhecimento se a gente não colocar na prática. E não existe acaso na Terra. Tudo existe um planejamento. E um planejamento que, com raras exceções, né? E quem reencarnou compulsoriamente, mas existe um planejamento da espiritualidade, mas a maior parte de nós que reencarnou já conscientes, nós fizemos parte do nosso planejamento. E muitas vezes a gente pediu até muito mais do que a gente está passando. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus fala, olha, ao invés de você ir com 10 tarefas, vamos deixar uma ou duas? E aí, André Luiz, né, que vai vivendo essa revelação, vai do nosso lar, né, ali, os mensageiros, os missionários da luz, e ele começa a se encantar. Né? É igual o peixinho chega no oceano, lei de afinidade. Tantas pessoas estudando, tanta gente buscando se melhorar, tanta gente buscando ajudar o próximo. Enfim, tantas coisas novas, que a última coisa que André Luiz quer, né, é sair do conforto, porque a gente começa, não é assim? A gente está no lugar. Só que aí, como o peixinho vermelho, que descobre que o lago um dia vai secar. Ele poderia falar, bom, eles lá que descobriram, eu tive que descobrir sozinho. Por que eu vou voltar, ter todo o trabalho de voltar? Mas é a lei de caridade. E aí André Luiz descobre, né, que a gente não pode descansar nas próprias comodidades do afeto. Porque a gente conviver só com quem a gente ama, isso todos nós conseguimos. O duro é nós convivermos, o desafio está no contraditório. Incluir aquele que a gente tem uma tendência para excluir. Negar aquele que muitas vezes pede para ser aceito. E quantas vezes nós, nessa condição do peixinho vermelho, né, a gente vai lá e fala, ai, seu Celso, faça assim. Ah, já falei 2 vezes para o seu Celso. Eu não falo mais, deixa ele quebrar a cara. E ainda a gente diz, né, eu te avisei, seu Celso. Quando ele vem chorando, a primeira coisa que a gente fala, eu falei, te avisei. Agora se vira. E dá até uma satisfaçãozinha, às vezes, interna, né? Eu avisei. Para que eu vou ajudar? Falei 1000 vezes, a pessoa quis passar por isso. Né? Quando não, a gente fala assim, ah, mas é a lei do karma. Se a pessoa está passando por isso, é porque ela tem que passar, problema dela.
Ela deve merecer. Não nos cabe o julgamento. Né? Esse julgamento, como dizia Paulo de Tarso, né? Hoje eu vejo em partes, um dia verei como também sou conhecido. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que a lei de justiça, amor e caridade nos pede gentileza, acolhimento. Ainda que eu não entenda, eu não concorde com outro, que muitas vezes eu não vou concordar. Mas que eu entenda os caminhos daquela pessoa. E nesse entendimento, a gente vai fortalecendo vínculos de amizade sinceros e profundos. E que vai chegar um dia que a pessoa vai falar assim, né? Seu Celso vai falar, Milena, poxa, uma vez você me comentou isso, você sabe que ficou marcado na minha cabeça? Que às vezes a gente fala assim, né? Não dar pérolas aos porcos. Se a gente pensar na história do peixinho, né, se o peixinho vermelho fez o caminho de volta, se ele chega lá, ele se assustou porque ele esperava que todo mundo fosse lembrar dele. Nossa, sentimos sua falta. Quantas vezes a gente fica esperando o reconhecimento? Aí não tem o reconhecimento, a gente desanima, a gente desiste. Então a gente está mais preocupado com o resultado do que com a intenção, que é outra coisa que o nosso mentor sempre lembra, o Dr. Risse. Qual é a nossa intenção? O resultado, muitas vezes, não compete a nós. Existe uma ação do tempo. Eclesiastes, há um tempo para tudo. Aí, imagina se o peixinho volta, não tem o reconhecimento, fala, quer saber? Não vou falar nada mesmo para eles. Ah, nem lembraram de mim. Mas ele fala. O problema é se ele fica lá, né? Se ele fica insistindo, ele se machuca e quer convencer. Então ele vai, ele anuncia, ele explica, ele leva a experiência dele, mas quando ele vê que ali eles não estavam ainda preparados no tempo de maturação, ele deixa a ação da vida. Porque tem o tempo da ação da vida. E ele volta para o oceano, porque ele já conhece o oceano. Ele já conhece. Então, muitas vezes, nós não vamos ficar presos, batendo na tecla, né? A gente leva o amor, leva o abraço, leva o ouvido, mas a gente também tem que, muitas vezes, saber estabelecer limites. Lembra? Primeiro eu preciso cooperar comigo. Quanta gente, às vezes, fala, eu não cuido de mim porque eu cuido de todo mundo. Será? Será que por trás disso também não existe uma grande omissão da gente com a gente mesmo? Porque às vezes é duro olhar para a gente, né? Uma vez, não sei se foi no Evangelho, eu acho. E foi colocada uma frase que me marcou profundamente, que eu nunca tinha parado para pensar, por incrível que pareça. Como é conviver comigo? Porque eu sei como é conviver com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com as minhas filhas. Sei como é conviver com um monte de gente, com a Bianca, com a Joelma, né? Mas e como é conviver comigo? Às vezes é duro reconhecer. O quanto às vezes eu sou intragável, inflexível, metódica, mal-humorada, impaciente, intolerante, vaidosa, caprichosa, egoísta, controladora. E é justamente nesse olhar para dentro, quando a gente reconhece, mas não fica nas nossas culpas e nas nossas lamentações, que a gente tem a possibilidade de nos transformarmos internamente, transformarmos os nossos valores morais e galgarmos novos caminhos até chegar no oceano. E aí, em Obreiros da Vida Eterna, né, fica muito claro, ninguém morre. A morte, o nosso medo maior é a morte da ignorância. A gente resiste à morte da ignorância, por incrível que pareça.
O amor está disponível. Somos nós que negamos o amor. Dá para acreditar? É difícil ouvir isso, né? Entender, porque aparentemente a gente diz que é carente de afeto, carente de amor. Quando Santo Agostinho diz, a sua carência é necessidade de você doar, o quanto a gente tem que refletir nisso. Porque a impressão que dá é que a carência é que está me faltando. Porque eu tenho pouco, porque ninguém olha para mim. Porque eu trabalho muito, estou cansada e ninguém me dá espaço para descansar. Mas, na verdade, muitas vezes eu não quero fazer o enfrentamento de dizer, não, isso aqui não. Isso aqui hoje para mim não dá. E eu deixar que cada um assuma o seu próprio poder. Porque muitas vezes a gente acha que o outro não tem força suficiente para a vida. Olha o nosso nível de controle. Se cada um de nós é filho de Deus, potencialidades infinitas, não há ninguém na Terra que não tenha internamente as ferramentas e os recursos necessários para sair do próprio lamaçal que se enfiou. Não há. Por isso que quando Cristo fala, pegue a sua cruz, a cruz não é destino. A cruz é travessia. A cruz é libertação. Aliás, o livro vai falar muito do Papa, né, Gregório. É uma história muito interessante que vai nos ajudar a entendermos melhor de nós. É uma terapia, gente. Estudar os livros é uma terapia. Dediquem esse tempo a vocês. Cooperem com vocês. Porque o aperfeiçoamento, né, esse esforço próprio, tem que partir de cada um de nós. Ninguém vai vir nos carregar pela mão o tempo todo. Sabemos que estamos evoluindo quando usamos nosso tempo de forma mais útil, que a gente possa ressignificar os prazeres. Começar a ter prazer de estar num ambiente como esse. De ouvir uma boa palestra, de estudar um bom livro, de estar com um bom amigo, de se reunir e discutir ideias e não falar da vida dos outros. De, ao invés de muita gula, né, poder, no encontro, ser algo mais frugal, com mais frutas, com mais leveza. Por que muitas vezes tem que usar o álcool para se descontrair? Então, você não está confortável naquele ambiente que você está. Você está forçando, muitas vezes, para caber num lugar que você já não cabe mais. Aí você precisa utilizar de substâncias para fazer parte, para se sentir incluída. E muitas vezes são as escamas que a gente tem que deixar. Né? Porque também o ambiente nos influi muito. Que ambiente que a gente está proporcionando e criando dentro da nossa própria casa? A gente tem feito o evangelho no lar? A gente tem sido mais gentil dentro de casa? A gente tem buscado harmonizar as nossas relações dentro de casa? São reflexões que nós temos que fazer. Porque se o ambiente influi, não adianta eu querer deixar de beber e viver no bar, me desculpem. Não adianta eu querer sair da compulsão do gasto e estar sempre no shopping. Não adianta, né, eu querer modificar estando no mesmo ambiente que eu sempre estive e que me estimula a prática daquela rachadura que eu já tenho interna. Que nenhum barco afunda se não for por uma rachadura interna. Não é assim? Então, as coisas que nos afligem, que nos incomodam, é porque ainda existe um desvio moral de caráter dentro da gente. Senão, a gente não era tentado. Não existem tentações se nós já estivermos bem resolvidos com aquilo. Às vezes, a gente nem percebe que foi tentado. Chega, para nós nem foi um incômodo. A pessoa fala, nossa, mas não te incomodou? Às vezes, você nem percebeu. E o outro ficou totalmente abalado, perturbado. Então, os estudos têm sempre nos colocado a importância, o Evangelho fala muito, né, da severa atitude de vigilância. Não é vigiar o outro, é vigiar a gente mesmo. Sentiu um incômodo internamente, né, sentiu que aquela pessoa está incomodando muito, sentiu que está desconfortável, opa,
Deixa eu olhar para dentro de mim. Deixa eu fazer esse inventário interno das minhas emoções. O que essa pessoa está me convidando a refletir? Por que a vida está me trazendo ela por meio da minha própria vibração? Eu estou atraindo ela. Qual é o aprendizado? Onde não há perdão, não há recomeço. E André Luiz definitivamente entende, né, que vencer é superar os próprios desafios morais. Então o sucesso não está fora. Quanta gente tem muito sucesso, tem dinheiro, tem fama, tem status, tem poder, mas se suicida, sente um profundo vazio. Quantos artistas, quantas pessoas estão aí como referência? Às vezes aquele vizinho que você fala, nossa, ele tem tudo, queria estar no lugar dele. Você não sabe o que passa na cama, no quarto, no travesseiro. O verdadeiro sucesso é vencer a gente mesmo. Não numa competição insana, mas buscando realmente nos transformar moralmente, buscando a moderação nos nossos desejos, entendendo que todos nós estamos adoecidos por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que doença nenhuma é empecilho para a nossa corrigenda, e a doença sempre é um chamado para a nossa regeneração. Não nos lamentemos. Cuidemos do nosso corpo físico, porque é um dever moral de cada um de nós, é um empréstimo divino. Mas entendamos que sempre há um caminho para fazer o bem e para cooperar com a vida. Bom, praticamente finalizamos. E aí eu queria que cada um, né, eu e a Bianca, que cada um pudesse ir para casa refletindo. Quem somos nós nesse lago? Se somos ainda os peixes, né, presos à gula, à preguiça. Tem momentos que talvez a gente sejamos esse peixe na gula, às vezes afetivamente, às vezes, né? Às vezes profissionalmente já estamos de alguma forma transformando, enfim. Que momentos nós já atuamos como peixinho vermelho? Se a gente tem sido peixinho vermelho na vida de alguém, que a gente não desanime, não perca esperança. Não é porque as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria, que a gente vai desanimar, porque tem muitos peixinhos vermelhos na nossa vida que não desistem da gente. Que se nós estamos aqui hoje, é graças a cada um deles, especialmente a Jesus, que nunca, nunca nos desampara, nunca nos abandona, que continua a cada segundo acreditando em cada um de nós. Então, André Luiz, né, é esse peixinho vermelho que fala, informa, prepara, esclarece. Será que a gente tem esperado esse paraíso gratuitamente? Nós estamos dispostos a perder escamas? Estamos começando um novo ano. Sabemos que no calendário gregoriano, né, existem esses marcos, mas a vida ela é contínua, a vida nunca acaba. A morte é apenas física. Esses livros vão nos mostrando que a vida continua na sua integralidade, a gente trabalha, a gente tem moradias, a gente, né, nesses outros planos, vai estudar, tem escola. O que a gente vive aqui, na verdade, é uma reprodução e ainda não 100% do que é lá, que é ainda mais perfeito. Que essa obra de Deus ela é maravilhosa. Então, que a gente não tenha medo da morte física, mas que a gente esteja preparado para vivenciá-la, para que quando a gente chegue no plano espiritual, não seja a perplexidade, a surpresa, que a gente realmente já esteja num trabalho interno de autotransformação, né, desenvolvendo a confiança necessária para nos libertarmos de tudo aquilo
que nos amarra das algemas internas. Que Jesus, querido Mestre, nos auxilie a sermos trabalhadores fortes em sua seara, não apenas aqueles que pedem, não apenas buscando migalhas, não apenas nos limitando à gula, à preguiça, mas que possamos de fato deixar as escamas que nos servem como algemas, passarmos pela estreita porta a fim de alcançar esse oceano de bênçãos, de abundância e de prosperidade que é a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos ir em silêncio, porque a espiritualidade permanece em trabalho.